99% dos casos, tu vai conseguir uma arquitetura mais elegante se tu deixar essa arquitetura mais esbelta, mais leve. Tu tem que trazer leveza. E como é que tu traz leveza? Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em 3 pilares: atração, técnica e lucro. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. Formas e proporções que conquistam clientes de arquitetura, que conquistam clientes de alto padrão na arquitetura. Bom, o alto padrão na arquitetura tem características bem peculiares e as formas e as proporções dessa arquitetura não seriam exceções, né? Não obedeceria com certeza, não seguiria uma forma padrão, né? E sim tem uma forma diferenciada. Então o alto padrão ele é diferente de uma arquitetura padrão, né? Então é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje, em especial sobre formas e proporções que conquistam clientes de alto padrão na arquitetura. Depois de vários anos, né, talvez até décadas, dependendo de como a gente pode medir isso, de trabalho com projetos de arquitetura, eu identifiquei que o alto padrão é onde a gente consegue o nosso potencial máximo criativo na arquitetura. Se a gente não está no alto padrão, dificilmente a gente vai conseguir explorar ao máximo o que a gente realmente acredita, em termos de formas, em termos de materiais, em termos de proporções, em termos de ousadias de projeto, ousadias formais, até mesmo ousadias funcionais, né? No alto padrão, até mesmo a função pode ser, a gente pode trabalhar de maneira diferente, né? Algo, por exemplo, um banheiro, né? Um banheiro na arquitetura, em geral, é só um banheiro que as pessoas têm que fazer a sua higienização, mas no alto padrão, o banheiro pode ter um pouco de sala de estar, pode ter um pouco de um espaço contemplativo, ele pode ser muito mais do que só um espaço funcional de higienização, mas ele pode também ser um espaço extremamente especial na vida dos habitantes dessa casa, por exemplo, dessa residência. E ele tem um caráter bastante... Ele pode ter um caráter bastante inusitado, né? E bastante especial, tá? Então, o alto padrão, ele permite de tudo, como vocês podem estar observando, né? As questões formais nem se fala, né? E então, é sobre isso que a gente vai estar conversando bastante, sobre formas e proporções. O que eu mais vejo acontecer tanto comigo, quanto com alunos, quanto também com outros arquitetos, quando recebe um cliente, o cliente chega com umas referências de projetos, aquelas referências super bonitas, super bacanas, de projetos, e são geralmente casas grandes, casas em grandes terrenos, aquela arquitetura bem inusitada, bem arrojada, muitas vezes bem alongadas. Ou seja, são casas em grandes terrenos, só que quando o cliente vai falar do terreno dele, é um terreno bem pequeno, né? Então, é um terreno bem estreito, com dimensões bem, digamos, nada grandiosas. E ele está trazendo aquelas referências de grandes casas. Como é que a gente vai conseguir botar aquela casa gigante num terreno pequeno? Essa é a pergunta que não quer calar, né? E isso acontece o tempo inteiro. E por que acontece isso? Primeiro a gente tem que entender o porquê, né? O cliente, ele sonha em ter uma super arquitetura. O cliente está insatisfeito com o lugar onde ele está morando. E agora, isso também vale para o comercial, tá? Só que geralmente o pessoal do comercial ele é mais frio, calculista, então eles não ultrapassam tanto. Mas no residencial, como o pessoal, digamos, é um pouco mais amador, digamos assim, eles viajam um pouco na maionese. Mas
é assim que funciona. O cliente, ele tem um grande sonho e ele compra um terreno que cabe no bolso dele e ele quer, de alguma maneira, que aquele grande sonho dele, que aquela grande casona super horizontal, caiba naquele terreno pequeno. E como é que o arquiteto vai lidar com isso? Bom, eu acho que um dos grandes aprendizados que eu tive nos últimos anos, de tanto atender cliente, é a gente tem que parar de escutar exatamente o que o cliente fala e começar a prestar mais atenção no que verdadeiramente o cliente quer, ou seja, o que ele realmente sente, tá? Tem que começar a escutar o coração do cliente. E o que significa isso? O cliente, ele não quer exatamente aquela casa gigante que caiba no terreno pequeno dele. Ele quer ter o estilo e a sofisticação daquela casa gigante dentro do terreno dele. Então, o estilo não tem exatamente aquela forma, aqueles 40 metros de frente, por exemplo, se ele tem um terreno só de 20. O estilo, a gente pode trazer aquele estilo numa casa com uma proporção mais estreita. Isso é possível, tá? Bom, isso é uma bela notícia para nós, né? Que há solução. Só que a gente vai ter que entender como que a gente vai trabalhar isso. E o como a gente vai ter que se conectar com o cliente. A gente vai ter que fazer várias conversas. Não é numa única conversa que a gente vai conseguir captar isso. Se for uma longa conversa com o cliente, de preferência com o casal, né? Aí sim a gente consegue conectar, tá? Dificilmente eu gosto de tomar grandes decisões de projetos ou dar um start inicial, assim, valendo no projeto, se não for com o casal, né? Se for só com um, eu não gosto de dar esse início. Eu gosto de dar o início sempre quando já tá o casal, porque se fica só o cara, muitas vezes o homem me contrata e daí a mulher vem depois, digamos, na negociação, né? Ou no andar do projeto. E se eu escuto apenas ele, a casa vai ficar, digamos, não vai estar de acordo com o que ela imagina. E tem muita coisa que até mesmo ele quer, só que ele não sabe se expressar muito bem. E daí ele tentou ele deu umas estudadas de alguns projetos na internet e escreveu alguma coisa porque ele achava que ele tinha que escrever e entregar para o arquiteto. Então, quando eu coloco os dois, quando eu coloco o casal junto, discutindo sobre o projeto, aí sim é que a gente consegue sacar realmente o que o casal está sentindo, tá? Então, tu começa a observar o que ele sente realmente. E, independente disso, vamos supor que chega um cliente com um grande terreno e ele tem um terreno muito grande e tu tem muita liberdade de fazer o que tu quiser. Como é que tu vai conduzir, então? Se tu tem uma grande liberdade de fazer o que tu quiser, em termos de proporção, em termos de formas, na arquitetura, uma coisa eu já consegui identificar. 99% dos casos, tu vai conseguir uma arquitetura mais elegante se tu deixar essa arquitetura mais esbelta, mais leve. Tu tem que trazer leveza. E como é que tu traz leveza? Basicamente, sempre quando tu for imaginar leveza em arquitetura, eu gosto muito de usar a referência do salto alto. Uma mulher, quando ela quer impressionar, quando ela vai num grande evento, ela coloca um salto alto. E o salto alto deixa ela mais alta, deixa ela, digamos, até a coluna fica mais elegante, fica com uma coluna mais ereta. E, além disso, o salto alto faz o efeito de parecer que ela está flutuando, né? Ou seja, o salto, ele é uma pequena, é como se fosse uma agulha que está tocando o solo. E a referência que a gente tem para isso, que vem da arquitetura moderna, são os pilotis, né? Aquela velha história dos pilotis que veio da Carta de Atenas, tal. E então, o que são os pilotis? Os pilotis é uma
é uma maneira de fazer com que um volume mais pesado ele saia do solo e ele flutue. Antes do modernismo, isso não era possível. Como que era a arquitetura muito, muito antiga? A arquitetura muito, muito antiga era uma pirâmide, né? A arquitetura, as pirâmides do Egito. E as pirâmides do Egito é exatamente o oposto. É a arquitetura mais pesada que existe. Então, imagina um cachorro que faz um cocô no chão, ele parece uma pirâmide, tá? Então, quando tu faz o volume do térreo muito grande e tu faz o volume de cima um pouco menor e tem um terceiro volume um pouco menor ainda, ele fica uma arquitetura clássica, tá? Talvez pode lembrar um pouco o cocô do cachorro, mas é uma pirâmide, tá? Então, se a gente for pensar até num chalé suíço, também tem um pouco disso, tá? Então, não estou querendo ofender exatamente a forma piramidal, mas ela é uma arquitetura, ela não é exatamente leve, tá? A arquitetura, para tu ter a característica de leveza, tu tem que usar ou materiais, ou tu tem que ter, principalmente no térreo, tá? O que vai fazer tu ter leveza na arquitetura é o que tu vai fazer no térreo. Então, quando tu consegue descolar o térreo e fazer com que o térreo seja menor do que o pavimento superior, tu consegue desgrudar, digamos, aquela edificação. Isso tu pode observar nos grandes mestres da arquitetura contemporânea e modernista brasileira, eles tendem a fazer isso. Até mesmo algumas casas do Mies van der Rohe, mesmo quando a casa era térrea, o que ele fazia? Ele deixava a casa flutuando, ele fazia como se fosse uma laje que ficava em torno de meio metro suspensa do chão e fazia com que a casa inteira voasse e ficava apenas os poucos pilares tocando no chão. Exatamente o efeito do salto alto, né? Em geral, se tu quer fazer uma forma bastante arrojada, tu pode fazer uma arquitetura extremamente linear, extremamente alongada. O que significa uma forma extremamente alongada? Significa que tu tá fazendo com que essa edificação ela tenha um arrojo e tenha ela tenha um símbolo de poder, né? Porque enquanto todas as casas são bem estreitinhas, as casas clássicas são estreitas e verticais, pensa num chalé suíço, né? Num chalezinho. Ou o que é um chalé? O chalé, ele tem aquela forma triangular, o telhado triangular, porque é para permitir que a neve não se acumule no telhado. Então, por isso que ela fica bem vertical. O telhado... E como a arquitetura, como nesses países é muito frio, eles vão colocando uma casinha ao lado da outra, né? Todas muito próximas, então os terrenos ficam mais estreitos, até mesmo para tu conseguir ter uma bela otimização da toda a infraestrutura urbana, fazendo vários terrenos em um único quarteirão, tá? Então, basicamente, é por isso que a arquitetura típica, ela é esmagadinha e alta. Só que quando tu consegue reverter isso, quando tu usa muitos terrenos, ou tu faz um grande terreno para deixar uma casa deitada e alongada, isso é um grande símbolo de poder e de status. É porque tu tá indo contra essa lógica. Imagina como se tu, né, mesmo que tu seja num condomínio, seja numa fazenda isso, mas tu tá trazendo a imagem é como se tu tivesse comprado um quarteirão inteiro só para ti. Então, quem consegue comprar um quarteirão inteiro, ele é, sei lá, 20, 50 vezes mais poderoso do que uma família comum. Essa seria o que estaria por trás, né? O simbolismo de tu ter uma grande casona gigante, super alongada. E quando tu consegue fazer com que essa super barra minimalista, muitas vezes minimalista, ela está flutuando, então ainda tu consegue dar mais uma característica de leveza e de tu estar quebrando uma das leis universais, né, da humanidade, que é a lei da gravidade. Estaria fazendo com que uma super massa
flutue, né? Então, tu tá trazendo esses elementos e todos esses pequenos elementos, eles estão sendo trabalhados na tua arquitetura e vai fazendo com que as tuas formas e as tuas proporções, elas começam a ser diferenciadas. Quando tu consegue fazer com que as tuas formas e proporções sejam diferenciadas, mas um diferente no sentido de bonito, né? No sentido de trazer leveza, ou de trazer poder, ou de trazer status, né? Ou leveza, ou poder, ou status. Aí sim tu vai estar atraindo clientes que valorizam esse tipo de atributos. Qual é o cliente que valoriza leveza, que valoriza poder, status? É o cliente de alto padrão. O cliente de alto padrão valoriza isso. E o que é uma coisa, eu diria, uma das regras, um dos atributos principais valorizados pelo cliente de alto padrão é a exclusividade. A exclusividade, ela tá, de certa forma, muito vinculada a isso, porque é muito difícil tu ficar replicando esse tipo de arquitetura. Exatamente igual, né? Tu pode replicar o conceito, mas exatamente o tipo de arquitetura é muito difícil, porque ela acaba sendo muito única. Agora, aquela arquitetura que é um chalezinho alta, uma casinha alta, espremidinha num terreno, aquela ali é muito fácil de replicar, tanto que replicam, né? Então, o que mais tem em condomínios no Brasil, tu vai visitar aqueles condomínios, tem uma série de casas que eu gosto de apelidar, chamar de bolo de noiva, né? Eles parecem um bolo. É uma casa que tem 2, 3 andares, e tem aquelas faixas, aquelas platibandas, aquela grande escada na frente da casa, aquela grande porta alta, tal. Essa é uma típica arquitetura de condomínio. No Brasil, muita gente chama isso de alto padrão. E eu já não gosto de chamar, porque para mim, se o condomínio inteiro está daquele jeito, então o padrão do condomínio é aquela arquitetura. Então aquela é a arquitetura padrão, né? Ela é alto padrão dependendo com quem tu vai comparar, né? Se tu comparar aquela arquitetura com uma favela, daí sim, daí ela pode com certeza ser um alto padrão. Mas se tu estiver comparando aquela arquitetura ao que realmente as arquiteturas mais premiadas, né? O que é uma arquitetura realmente de grande destaque, aquela arquitetura única e que tem um status de exclusiva, essa dita alto padrão, ela acaba não obedecendo essa regra. Ou seja, se está todo mundo fazendo, se todos os vizinhos também são assim, eu acho que vai ser difícil tu conseguir o status de exclusivo. Uma vez eu acreditava que a proporção mais quadradinha ou a proporção esmagadinha, a proporção mais vertical, vamos chamar assim, de arquitetura, não seria possível eu conseguir um alto padrão com ela, tá? No Brasil, eu acreditava nisso. Até que chegou um dia que o cliente me lançou um desafio. Ele chegou com um terreno de uma casa que já foi construída em Porto Alegre. E ele chegou com um terreno bem estreito. O terreno tinha 13 metros de largura. 13 por 32. E daí eu acostumado a fazer obras em terrenos de 600, 1.000, 2.000 metros quadrados, os meus terrenos. E esse terreno aqui, meus terrenos, geralmente que eu costumo fazer casas, eles têm em torno de 50 metros de frente, né, 40 metros de frente, esse aqui chegou com 13. E eu, puxa vida, né? Esse vai ser difícil eu conseguir fazer uma casa. E daí eles começaram a falar do que eles queriam. Queriam 3 suítes, mais um escritório, vai ter um salão de festas, uma super sala, uma cozinha legal, talvez uma piscina pequena. E eu anotando, né? Só que de repente eles falam uma coisa que eu caí da cadeira, que é isso tudo em casa geminada.
Ou seja, nesse terreno de 13, eles queriam 2 casas assim. 2. Ou seja, o meu terreno de 13, que eu já estava achando muito desafiante para mim, né? De repente se transformou em 6,5 metros por 32. Então imagina, eu acostumado a fazer casas com terrenos bem grandes, com uma grande metragem, de repente chega esse terreno para mim, que de 13 se transformou em uma casa geminadas de 6,5 de frente. 6,5 metros. E daí eu falei pro cliente, né? Não, isso não vai dar. Não dá, não fecha. Né? E o cliente, que é uma incorporadora, uma construtora, queria investidores querendo fazer essas casas para vender. Então já fizeram e já venderam, tá? Mas eu falei para ele, não vai dar. E eles falaram, dá sim, né? E eu, ok. Então tá, deixa que a gente vai desenhar aqui, na próxima reunião a gente conversa. Daí eles foram embora e eu simplesmente fui botar no papel, né? A gente começou a fazer o projeto, só que eu queria provar para o cliente que estava errado. E eu queria provar para o cliente que eu estava certo, que não ia dar o que eles pediram. E de repente a gente começou a calcular, começou a desenhar e estava super apertado, mas não é que deu, tá? E deu. E o projeto ficou bem, bem diferente de tudo que eu já trabalhei, tá? Então, aquela casa tinha 3 andares e num terreno de 13, que se transforma em 6,5, a gente não tem nenhuma oportunidade de botar janelas laterais. Todas as janelas eram ou para frente do terreno, para frente da rua, ou para os fundos da rua, ou então zenitais. E como a iluminação natural, ela é chave numa arquitetura de alto padrão, né? A arquitetura de alto padrão em nada deve lembrar um porão. Seria o oposto o oposto da arquitetura de alto padrão é um porão. Então, a gente botou no pavimento, digamos, a gente vai chamar assim no primeiro pavimento, né? Seriam 3 pavimentos. A garagem tá embaixo, só que não podia ser só a garagem ali embaixo. A gente botou também um salão de festas. E como é que a gente vai trazer mais luz para todos esses ambientes, principalmente para a sala, né? Para a sala de jantar, que vai estar bem no meio da casa, já estava na parte de cima. Então tinha uma rampinha que descia para a garagem e depois uma escadinha que subia para a sala, tá? O nome dessa casa, se vocês quiserem saber, é Casa de Lagrange. Eu acho que ela não está no meu site. Eu não coloco todas as casas que eu faço no site, ela é uma casa menor, assim, mas eu coloco no meu Instagram. Se vocês pesquisarem tanto no meu Instagram, leonardo.mader, quanto no Mader Arquitetos, vão achar essa casa. Tem fotos dela construída. E nessa casa, para a gente conseguir trazer iluminação natural para o centro da casa, a gente criou zenitais com vazios na casa. Então tinha grandes zenitais e junto com essas zenitais a gente foi criando vazios e a luz foi caindo por dentro da casa, pelo centro da casa. Isso foi uma coisa que impressionou bastante o cliente, né? O cliente já tinha feito outras casas geminadas parecidas com essa, mas ele nunca tinha visto esse tipo de solução com zenitais. Galera, e esse é um exemplo de uma exceção, tá? É mais fácil fazer uma arquitetura de alto padrão num grande terreno, fazendo uma tipologia mais alongada, mais espalhada? Sim, é muito mais fácil. Mas é possível também tu quebrar algumas regras e tu trazer elementos de alto padrão para um terreno estreitinho, tá? Agora, se tu só fizer tudo convencional, pegar um terreno estreito e fizer soluções convencionais nesse terreno estreito, dificilmente a tua arquitetura vai ter destaque. Uma pergunta do Lucas. Bom dia, Mader. A solução de iluminação natural foi com zenitais. A ventilação natural para os ambientes centrais da casa, como foi feito? A casa era muito aberta. Então a casa era muito aberta, era
nesse caso, a gente tinha uma cozinha que virava para frente, uma sala de jantar no meio da casa e um grande living que estava para os fundos. E então a sala de jantar era totalmente aberta com o living, então a ventilação era pelo living, né? E também pela cozinha. Então, se tu abrisse as portas da cozinha e as janelas da cozinha e abrir as janelas do living no fundo, então tu tinha uma circulação cruzada na casa. Perfeito. Era uma casa bastante aberta, assim. Então, basicamente, é um terreno bem estreito. A gente fez paredes laterais, que eram de sustentação, né? Toda a estrutura estava nas paredes. E então tinha a laje e tudo aberto. E a gente, com certeza, né, com 6,5 metros, a gente não botou nenhum pilar no meio da casa. A gente não botou nenhum pilar no meio da casa. Só que houve vou chamar assim, um probleminha, né? Que do meio da obra, eu acho que o engenheiro e o construtor tiveram a ideia de botar um pilar no meio da casa. E eles botaram e não me falaram. Botaram no meio da sala um pilar. Eles não me falaram porque eles sabem que eu sou totalmente contra. Nunca permitiria isso. Mas eles botaram. Não é muito culpa quer dizer, é um pouco culpa do construtor, tá? Mas é também culpa do engenheiro. Acho que a culpa a culpa é minha também. São três interessados envolvidos: a arquitetura, o cliente, que é o investidor e construtor, e o engenheiro estrutural. Então, o engenheiro estrutural tem que fazer a estrutura, a arquitetura tem que fazer, o arquiteto tem que fazer a arquitetura, e o construtor, ele é o cliente, ele está interessado em vender algo com muito valor, que seja o máximo de valor possível, investindo o mínimo possível para construir. Então eu entendi bem, né? A gente consegue entender bem o que o cliente quer. Só que eu nunca imaginei que o cliente ele pudesse trocar isso. É que o que acontece é o seguinte: em todos os meus projetos, eu coordeno a produção dos projetos complementares. E esse engenheiro, que é um engenheiro que sempre trabalhou com o cliente, eu aconselhei não trabalhar com ele, porque eu queria trabalhar com os meus engenheiros que eu já conheço, né? Que é muito mais fácil eu conseguir coordenar. E eles insistiram muito em continuar com o engenheiro deles. E quando eu apresentei a proposta dos meus engenheiros versus o preço do engenheiro deles, o meu engenheiro era 3, 4 vezes mais caro que o deles. Então, eu não consegui botar os meus engenheiros no projeto. E eles ficaram com o engenheiro dele. O engenheiro dele era tão old school, né? Old school é escola velha. Era tão old school que ele fazia projeto à mão ainda. Ele não usava nem o TQS. Ele fazia um projeto do jeito antigo. Então, a gente não conseguia compatibilizar, porque ele fazia os projetos on demand. Ele fazia conforme era a demanda da obra. Quando o pessoal da obra pedia, ele produzia. E isso deu uma margem para que o projeto tivesse essa pequena alteração que, no meu caso, né, eu achei um pouco não muito agradável, mas isso acontece, tá? Ficou só uma intervenção, só um pilar do lado da escada. Eu achei que não seria legal, mas todo o resto a construção ficou muito boa. Então, as fachadas ficaram todas ok, tudo conforme o projeto. Tudo o resto eles seguiram conforme o projeto, né? Era só esse pequeno detalhe. E mais um outro detalhe junto à escada também. Mas isso acontece, digamos, acontece, tá? Como é que a gente consegue trabalhar melhor isso? Eu consigo evitar melhor isso quanto mais eu trabalhar minha marca, quanto mais eu fortalecer a minha assinatura. E daí, quanto mais eu consigo valorizar a minha marca, mais o cliente vai reconhecer como intocável qualquer desenho, qualquer projeto que eu faça. E então, na época, eu tinha uma grande moral, até hoje eu tenho, sou super amigo do cliente, tenho uma grande moral com o cliente, mas a gente consegue trabalhar isso, mesmo assim, sempre tem níveis a mais que a gente pode estar subindo, né, com o cliente. E é isso, né? O que dá para fazer
é a gente mostrar isso como exemplos para outros clientes. Mas no caso, aquela foi uma exceção, porque geralmente eu sempre trabalho com uma equipe de projetos complementares que já são, digamos, integradas comigo e eu resolvo isso na compatibilização. Então ali o que foi essa característica dele escolher um engenheiro que não entregava o projeto, digamos assim, ele entregava fazia tudo à mão, né? Daí aconteceu isso, esse pequeno pilar. Fora isso, eu acho que a casa ficou perfeita, tá? Ficou muito boa. Para fazer um alto padrão de verdade, o que a gente vai ter que trabalhar? Não só a massa geral da casa, mas também dos ambientes. Muitos clientes me pedem um pé direito um pouco mais alto. Esse pé direito um pouco mais alto é bem interessante se trabalhar. Isso deixa a casa mais elegante. Quando tu está dentro da casa, tu percebe que ela é uma casa mais elegante, tá? Só que quando tu olha por fora, tu tem todo um esforço de deixar ela mais alongada. Só que quando tu aumenta o pé direito da casa, ela volta a ficar um pouco mais quadradinha. E daí o que tu tem que fazer? Tem que alongar mais ainda, tá? Então, para tu conseguir fazer uma casa bem alongada, tu tem que estar consciente disso. E então, quanto mais tu eleva o pé direito, mais longa tem que ser a tua casa. Tem como tu fazer estratégias que dão uma certa ilusão de ótica? Com certeza. Se tu for olhar a casa Golf Villas, eu trabalhei muito isso. Foi a casa que eu mais trabalhei ilusão de ótica que eu já fiz. Foi uma casa bem grande, e ela é grande e ela parece maior ainda, de acordo com o que eu fiz, né? Que tu vai fazendo projeções de varandas, de marquises, tu vai pegando a laje e tu vai esticando. E na Golf Villas, eu fiz uma coisa que, se vocês forem cuidar, eu abri tinha uma árvore que era existente no terreno, e eu fiz uma espécie de uma viga, quase que não é bem pergolado, né? Era como se fosse um pergolado, só que tirar todo o miolo dela. Ficou só uma máscara, digamos assim. E isso englobou, inclusive, aquela parte da árvore, dando a ilusão de ótica que aquele volume da sala era muito grande. Era uma sala grande, só que já tinha 3,5 metros de pé direito naquela sala. E ao eu alongar bastante para todos os lados a marquise daquela sala, fez com que ela parecesse muito, muito, muito maior. Então eu fiz uma estratégia de ilusão de ótica que teve uma impressão de praticamente dobrar a área da casa, tá? Em termos de ilusão de ótica, só que na prática não dobrou, tá? O espaço interno é exatamente o mesmo. Quando tu vai fazer uma arquitetura de alto padrão, dificilmente tu vai botar peças, os teus dormitórios, os teus banheiros, o teu living, a tua lareira, dificilmente tu vai fazer isso com dimensões padrões. E uma coisa que para mim é muito forte, né, que caracteriza muito um alto padrão, acho que em qualquer lugar, tanto num país frio como um europeu, como aqui na Inglaterra, como no Brasil, eu acho que é as esquadrias. Então, eu acho que não faria nenhum sentido a gente usar uma esquadria convencional, com uma dimensão convencional, numa arquitetura de alto padrão. Numa arquitetura bem sofisticada, bem arrojada, sabe? Eu acho que não faria sentido. Só que o problema da esquadria é que a esquadria é um elemento muito caro. Principalmente uma bela esquadria para tu usar no sul do país, que tem que fazer uma bela proteção que tem que proteger bem a questão de climática, de frio, de vento, chuva. Uma esquadria que veda bem, porque quem é do sul, no inverno, quando tem um tempo, quando o tempo está mais rigoroso, quando está bastante chuvoso, quando tem uma ventania, se a esquadria não é de qualidade, o vento passa e começa a assobiar pela esquadria. E isso dá um desconforto para quem está dentro.
E, nesse caso, tu precisa investir numa esquadria de qualidade. Agora, se tu tá num lugar em que o clima não é rigoroso, tu pode usar esquadrias que pode ser que nem esquadrias de vitrine, né? Vitrine de loja, esquadrias de banco. Sabe aquela típica esquadrias de banco, né? Aquilo é só um vidro temperado e basta, né? Aquela esquadria é realmente bem barata. Então, dependendo do local onde tu está. Então, com certeza eu digo que quanto mais quente é o clima, mais fácil é de fazer arquitetura, porque os elementos não tu não precisa trabalhar com tantos elementos, né? Por exemplo, aqui na Inglaterra, onde é muito frio, principalmente no inverno, a gente tem que trabalhar com calefação, tem que trabalhar com inércia térmica, a gente precisa manter a temperatura, não pode desperdiçar a temperatura, o calor. E como é que a gente concentra a temperatura, fazendo com que tenha o mínimo da ventilação exigida, né, para higienização. Então, isso tudo é um desafio. Então, as paredes têm que ser mais espessas, a gente usa vidro duplo, às vezes vidro triplo, esquadrias de qualidade. Agora, se tu quer fazer uma arquitetura que seja só ventilada, o que tu precisa fazer são pouquíssimos elementos, né? Tu faz um teto, faz algumas paredes e deu, né? E o vento se encarrega de ventilar.